Romanos 12, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra e pelo livre acesso a ela. Às vezes nós não damos a importância devida ao fato de sermos livres para ouvir a Tua palavra. Quantas nações, quantos povos não têm esse privilégio, Senhor, de ser livre para ouvir a Tua palavra e poder louvar e adorar o Teu nome, são impedidos, são perseguidos. E nós que temos a liberdade, na maioria das vezes, não a valorizamos devidamente, Senhor. Obrigado pela liberdade de poder ouvir. E agora, Senhor, dai-nos a capacidade de ouvir com os ouvidos espirituais. Ouvir para que essa palavra entre em nosso coração, ilumine a nossa mente e transforme as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro agradecido. Amém. O subtítulo da minha Bíblia desse texto é Nova Vida, né? Tem muito a ver com hoje também e tem muito a ver com tudo que nós passamos, né? A maioria de nós conhece a passagem em que Pedro, que diz com toda a ousadia, com toda a intrepidez, com toda a força para Jesus, que ele jamais o abandonaria, jamais o deixaria, jamais o negaria. Mas Jesus olhou para ele e disse: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Né? Às vezes a gente pensa que o galo, esse aí já vai um pouquinho de estudo teológico, é o bicho mesmo cantando, né? Mas na verdade é que na madrugada ali, naquela região, o galo é aquela trombeta que a guarda toca na madrugada para que o povo pudesse ouvir e despertar. Não é exatamente o bicho galo cantando, né? E de fato, quando tocou a trombeta, o galo cantou. Antes de tocar, Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele chegou ali para ver Jesus levado diante das autoridades religiosas que o acusavam, e eles disseram: você é um deles. Ele disse: não, eu nem conheço. Mas você fala como eles, você é um deles. Não, eu não. Isso realmente afetou Pedro de forma devastadora. E lá na frente, quando Jesus volta ressurreto, Jesus está na praia fazendo os peixinhos e os discípulos estão pescando. E veja o que é a ausência de Jesus, né? Jesus, quando convocou para ser discípulos, disse: vocês não mais serão pescadores de peixe, vocês agora serão pescadores de almas. Eles nunca tiveram, durante aqueles 3 anos e tanto com Jesus, eles nunca pescaram mais, mas eles voltaram a pescar porque não tinha mais aparentemente Jesus. Jesus estava ali na praia e eles estavam pescando e viram Jesus, e Jesus fazendo um peixinho, um lanchinho para eles. Nesse momento que eles correram para ver Jesus ressurreto, Jesus depois falou para Pedro: Pedro, tu me amas 3 vezes, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus ali apagou toda a amargura, toda a devastação emocional de Pedro ter negado Jesus, dizendo:
você vai me amar e você vai ver o custo de me amar. Às vezes a gente pensa que não nega Jesus, mas a gente nega todo dia quando a gente se comporta diferente do que a Bíblia diz. A gente nega Jesus quando a gente dá vazão a essa cultura que impera sobre a sociedade hoje. E às vezes a gente não percebe o quanto somos influenciados pela cultura. E quando a gente ouve um texto como esse, quando Paulo fala à igreja, aos romanos, fala a carta, ele sabe do perigo que é a cultura afetando a vida da igreja. Você pega, por exemplo, até o ano 2000, a sociedade não aceitava o casamento homossexual. A sociedade não aceitava o aborto. A sociedade não aceitava várias coisas, como a igreja também não. Depois, no século 21, no começo do século 21, decretaram a legalidade do casamento homossexual. Aí a sociedade hoje aceita como normalização, é tudo normal. E a igreja passa a aceitar como normal. Então veja como muda rápido as coisas. Tudo aquilo que era princípio imutável, que era princípio inegociável, passa a ser negociado, porque a cultura agora é diferente. E essa cultura entra. Então a gente começa aceitando coisas, a gente começa dando vazão às coisas, a gente começa a ser influenciado por uma cultura e não resiste. Eu não queria ser um jovem hoje, porque eles são os que mais sofrem hoje. O ataque, a opressão, a invasão da cultura do mundo, tirando-os dos princípios de Deus. Estatisticamente, mais de 70% dos jovens que saem para as faculdades abandonam a igreja. Jovens de igreja, criados sobre os princípios de Deus e sobre a palavra de Deus, abandonam isso. Por que essa vulnerabilidade? Por que essa vulnerabilidade às influências culturais? Será que não é porque nós não estamos vivendo a palavra de Deus, vivendo como cristãos de verdade? Cristianismo não é uma religião como as outras. Cristianismo é viver o que Cristo é imitar Cristo. É viver o reino de Deus. Não é qualquer religião. Todas as religiões têm coisas boas, inegavelmente. Mas só o Evangelho nos dá a palavra de salvação e nos dá Cristo Jesus. Só Ele é o caminho que nos leva a Deus. Então, olha o quanto a gente é suscetível aos modelos que vêm. Ao invés de discipularmos os nossos jovens e os nossos adultos, o mundo está discipulando. A cultura está discipulando. E a gente começa a achar que tudo é normal, a normalização, É engraçado porque se eu tenho um amigo que comete que eu gosto, que eu amo, mas ele comete um assassinato, não é por ele ser meu amigo que eu vou achar que está certo. Se eu tenho um amigo que é meu amigo, mas ele comete um furto, não é por ele ser meu amigo que passa a ser certo. Mas essa é a cultura mandando. Essa é o que a gente está fazendo. Então a gente começa a aceitar e normalizar coisas que não são normais e não são condizentes com a palavra de Deus, como se fosse certa. Mas o mundo está assim. Mas Deus não é amor. O amor não aceita todas as coisas. Quem disse isso? O amor não é desacompanhado de justiça. Deus ama quem corrige. Amor, a palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Olha, o intuito desse evangelho é o amor que procede, onde o amor procede? De um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Se você quer falar de amor,
Então você tem que partir daí. O que é um coração puro? Um coração incontaminado, um coração transformado, um coração que não é guiado e governado pelo pecado, pela ambição do homem, um coração que é desprovido de malícia, maldade e de falta de caráter. O que é uma boa consciência? Não é a consciência relativizada da filosofia mundana, cultural, que diz que a verdade é relativa e o absoluto não existe. Não, é uma boa consciência de saber para quem eu fui criado, por quem eu fui criado e para louvor de quem eu fui criado. Não é a consciência da conveniência do que o que é mais fácil e mais agradável, mas é a boa consciência que me chama, não mais para viver a minha vontade, mas a vontade do Pai. Dentro da linha psicológica, você tem aquilo que nós chamamos de autorreferência, que é o quê? É aquela pessoa que vive fazendo a vontade dos outros. Você tem a ego-referência, que é aquela pessoa que vive fazendo a vontade de si mesmo. E todos os dois estão errados, e todos os dois são inautênticos. Não tem autenticidade. Tem autenticidade, é a teorreferência, que é fazer a vontade de Deus. Pois o único ser autêntico que existiu, perfeito, na face da terra, foi Cristo Jesus. E ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Se somos imitadores de Cristo, temos que viver segundo a vontade de Deus. Isso aqui nos autentica, isso aqui nos dá a verdadeira identidade. E de outra forma, terceiro, uma fé sem hipocrisia. A hipocrisia, a palavra hipócrita vem do grego, quando eles usavam no teatro e punha aquela máscara, o ator punha uma máscara nos teatros gregos abertos para fazer um personagem. Por trás ele era um, mas ele estava usando. Então hipocrisia é usar uma máscara, fingir ser o que não é. A fé não admite isso, mas tem muita gente vivendo isso, né? Fé não pode combinar com hipocrisia. Ou você crê ou você não crê. Então, quando eu aceito o envolvimento cultural, eu estou dizendo que eu perdi a minha convicção pessoal. É engraçado isso, né? Como isso vem afetando as nossas convicções, como isso vem dilacerando as nossas convicções, e a gente diz que tem fé, que crê, que anda por fé, quando na verdade nós cedemos passo a passo aos modelos do mundo e da cultura. Agora é assim, agora é assado. Ah não, o mundo está desse jeito. Não, agora é normal. Que normal? Se a gente deixar a vida passar como se fosse normal, como a gente cantou, a gente está errado. Não tem normal, tem o que é verdade, o que a Bíblia diz que é verdade. Aí você quebra essa convicção, porque ela começa a te causar dúvidas, ela começa a causar dúvidas se a Bíblia é realmente a palavra de Deus, ela começa a te fazer criar modas, e hoje a igreja está falhando muito, porque a igreja está tão preocupada com uma estrutura melhor, com um método melhor, que ela está esquecendo que Deus está à procura de pessoas melhores, pessoas transformadas, pessoas que estão especialmente diferentes. É o sarrafo aumentando e não diminuindo. É você fazer uma competição de salto em altura em que você vai aumentando cada dia mais o sarrafo para pular mais alto, e não diminuir o sarrafo para possibilitar a inclusão de todo mundo. A esfera é diferente, o amor é mais excelente, o preço é mais caro, o exercício é mais elevado, é ser especialmente diferente. Como a gente aceita tão facilmente os modelos culturais? Sabe por quê? Primeiro, porque nós temos sede de sermos aceitos. Você cede à cultura do mundo porque você quer ser aceito pelo mundo, você quer ser aplaudido pelo mundo, você quer ser reconhecido pelo mundo. É engraçado porque dentro da igreja a gente levanta as mãos, adora a Deus,
e diz: eu quero Deus, eu sou de Jesus. Mas quando a gente sai lá de fora e vai encontrar pessoas que não têm Jesus e fazem coisas contra, que não seguem a palavra, a gente se adapta realmente a eles, porque a gente quer ser aceito. O ser humano tem sede de ser aceito, ele não quer pagar o preço de separar-se do mundo, ser santo, ser separado, ser especialmente diferente, porque isso custa caro, porque o mundo continua sendo hostil a Deus e à palavra de Deus. Não pense, porque nós temos liberdade de cultuar, que o mundo deixou de ser hostil a Deus, inimigo de Deus, como a palavra de Deus diz. Aí eles querem deturpar, e a gente começa a aceitar, porque não, mas para eu me dar bem com aquela pessoa, eu começo a entrar na linguagem dela. Para que eu possa ser bem recebido no meu trabalho, eu começo a aceitar determinadas coisas. Para que eu não perca o carinho do meu filho, da minha filha, eu aceito ele e decidir fazer as escolhas que eles querem. Para que eu possa me dar bem com a minha família, eu vou e faço aquilo que eles querem, aceito o que eles querem. Eu não estou dizendo que você vai ser um fundamentalista rígido na sua ortodoxia e na sua postura, porque parece que falar disso nos transforma no fundamentalista. O negócio é ser liberal, cada um faz do jeito que quiser. Não, cada um faz do jeito que Deus quer. Ser cristão é ser livre, e ser livre não é ser autônomo. O livre é aquele que faz o que Deus quer, o autônomo é aquele que faz o que ele quer. Ser cristão é ser teonomia e não autonomia. Deus, nomia, fazer o que Deus quer. Autonomia é fazer o que eu quero, né? A serpente, Eva e Adão não caíram por causa da liberdade, por causa da autonomia. Faz isso que você vai ser igual a Deus, você vai ser seu próprio Deus, você vai ser dono do seu destino. Isso não é liberdade, isso é autonomia. É o filho querendo fugir de casa, sair de casa para fazer o que ele quer. Isso é liberdade? Autonomia. Liberdade é poder dizer não aos impulsos errados que eu quero cometer. E Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas a palavra de Deus também, ela diz que nos últimos tempos as pessoas não ouvirão a palavra de Deus, dará coceira nos ouvidos, não conseguirão ouvir a sã doutrina, se entregarão a fábulas dos homens. Isso é palavra de Deus. Então, como é que eu perco a minha convicção todas as vezes e aceito? Isso é normal, aconteceu. Opa, não é normal. Uma vez alguém me perguntou: pastor, quando a gente é infiel a Deus, o que a gente faz? Seja fiel em se arrepender. Simples assim. Outra coisa, por que a gente dá tanta trela à cultura? Porque é mais fácil. É mais fácil seguir a cultura do homem do que pagar o preço de seguir Jesus. É mais fácil fazer o que o mundo faz do que seguir os padrões de excelência e de exigência que a palavra de Deus determina. É muito mais fácil. É muito mais fácil fazer coisas que eu tenho vontade de fazer, que o mundo faz, dar vazão à carne, à minha natureza caída. É muito mais fácil se aliar, né? As pessoas não estão mais fazendo com que a sua vida siga o que a palavra de Deus diz. Elas querem adaptar a palavra de Deus à sua vida, né? Não é eu mais me dirigindo a Deus, é eu fazendo com que Deus se dirija a mim. Deus se tornou um garçom da minha vontade. Ele serve quando eu preciso, Ele serve quando eu necessito, não para mudar e moldar a minha vida. Então é mais fácil, porque para ser discípulo de Jesus eu tenho que pagar um preço, e não adianta. Se você quer seguir Jesus, você tem que pagar um preço. Não é tão fácil assim. Ontem eu falei aqui no Encontro dos Casais, Jesus
determina como é que você vai ser discípulo dele. Está lá em Lucas capítulo 14, versículo 21. Porque o mundo está discipulando mais a igreja do que a igreja discipulando os seus. A cultura do mundo tem sido mais discipuladora do que a própria igreja. E eu estou dizendo aqui, porque você vai ver aqui que ele diz, o texto está dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai. Se há uma campanha, porque aqui a gente não é igreja de fazer campanhas, a gente é uma igreja de andar na companhia de Jesus. Mas se há uma campanha que eu gostaria e poderia fazer, a campanha dos inconformados. Porque ela está falando assim, não vos conformeis. Conformar é obter a forma. A palavra conformar é obter a forma. Viver da mesma forma que o mundo vive. Não vos conformeis com este século, com este mundo. Em latim, século é mundo. Com o sistema, com os valores, com a cultura deste mundo. Então é a campanha dos inconformados. Eu não me conformo com isso, porque eu estou conformado com os padrões, os princípios e os valores cristãos, os valores da Bíblia, os valores realmente de Deus. Mas aí Jesus, quando diz sobre o discipulado, ele diz assim: se você não aborrecer seu pai, se você não aborrecer sua mãe, se você não aborrecer seu marido, se você não aborrecer sua esposa, se você não aborrecer seus filhos, se você não aborrecer sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Primeira condição: se você não pegar a sua cruz e negar-se a si mesmo, você não pode ser meu discípulo. Ele até fez uma comparação entre um cara que construiu uma torre. Se você vai construir uma torre, veja se vai até o fim, para esquecer. Se não for, você não seja envergonhado. Se você vai lutar com um inimigo que é 2 vezes maior que você, veja se você vai fazer um tratado de paz para você não ser destruído. E ele termina assim: senão você não pode ser meu discípulo. E ele termina dizendo a terceira, né? Se você não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Olha que coisa. Tem um tipo de amor, um tipo de custo e um tipo de renúncia para ser discípulo. Que tipo de amor é esse? A palavra aborrecer no grego significa odiar. Oh, espera aí, Deus está mandando eu odiar meus pais? Deus está mandando eu odiar meus filhos? Deus está mandando eu odiar minha esposa, meu esposo, meu cônjuge? Deus está mandando eu odiar a própria vida? Não, senão seria uma contradição. Deus manda honrar o pai e a mãe. Deus manda eu amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Deus manda eu ser um exemplo para os meus filhos. Então o que ele quer dizer com ódio? Ele está dizendo o seguinte: é isso que às vezes as pessoas não entendem, que o amor a Deus é tão maior e deve ser tão maior na nossa vida, de que os outros amores parecem ódio. A esfera do amor de Deus é tão grande que os outros estão tão distantes desse amor, que até esse amor que nós temos, perto do amor de Deus, parece ódio. O amor de Deus é que faz o mundo girar, e o amor por Deus é que faz o santo agir, cuidar e servir. Então a gente precisa pagar o preço para ser discípulo, renunciar à própria vida, destruir o próprio ego. Enquanto a psicologia manda você fortalecer o seu eu, o cristianismo manda você matar o seu eu, jogá-lo para a periferia, para que o ser de Cristo governe o seu ser. Aí já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Não é uma quebra de personalidade, é um aperfeiçoamento da personalidade. E por último, renunciar não significa deixar de lado. Renunciar significa não ser servo do que você tem, mas ser servo do Deus que é. Assim é mais fácil. É mais fácil. Por isso as pessoas estão se entregando à cultura. Mas você veja o texto: rogo-vos, irmãos,
pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o corpo aqui não está falando do físico, o corpo aqui, ele está falando do ser total, do ser interior, né? Esse é o corpo que ele está falando. Tem algum carro estacionado? É? Então, continuando, quando ele fala, ofereceis o vosso corpo, não é esse corpo físico, é um modo de falar, ofereceis todo o vosso ser a Deus, corpo, alma e espírito. Esse é o vosso culto, né? Como sacrifício vivo, santo e agradável, porque no tempo do Antigo Testamento dos Hebreus, ele oferecia sacrifício, holocausto a Deus, matando um animal todos os anos para a remissão dos pecados. Agora não, você oferece seu ser para Deus, consagrado a Deus, entregue a Deus. E a entrega tem um importante papel de colocar o eu no seu devido lugar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Salmo 37:5. E ele diz aqui, né? E não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. Veja aqui em latim, mundum é mundo a tradução, mas século também é mundo. As duas coisas são iguais, têm a mesma tradução, sim, só que uma em relação ao tempo, espaço, e outra ao lugar. Um ao tempo e ao espaço. Por exemplo, quando fala em século, fala espaço, né? A diferença nossa para a cultura do mundo é que a cultura do mundo é hedonista. O que vale é o aqui e agora. Comamos, divertimos, bebamos, porque amanhã morreremos. Mas a cultura de Deus é: vive o aqui e agora, porque você tem um amanhã na eternidade. Essa é a cultura. Essa é a cultura. Então não conformeis com essa cultura que vive o aqui e agora, que só está procurando ser feliz, que só quer extravasar os seus impulsos, os seus desejos, e acha que isso é felicidade. Porque a verdadeira alegria, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Assim como a prosperidade não é conquista de coisas, mas é ausência de necessidade. Então não vos conformeis com este mundo, não obtenha a forma deste mundo, mas pelo contrário, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sabeis, ou seja, a renovação do que, como você pensa, como você enxerga, cosmovisão que você tem, ou seja, a maneira como você enxerga a vida, o mundo. Se a lente sua é a palavra de Deus, é uma coisa, se a lente sua não é, é outra. Então, ele está dizendo, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso faz toda a diferença, né? Isso é que o nascer de novo, a nova vida implica nisso. A nova vida implica em entregar todo o meu ser a Deus. Não é entregar o meu discurso, não é entregar a minha confissão, não é entregar-me parte da minha vida, mas é entregar todo o meu ser a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável. Como você vai participar? E não me conformar mais com o mundo, não me ter a forma do mundo, não deixar que o mundo mate as minhas convicções. Porque se eu perguntar aqui a todos vocês quem acredita em Deus, todo mundo levantaria a mão e disse: eu acredito. Mas acreditar, a etiologia da palavra acreditar é dar um crédito. Deus não precisa do nosso crédito. Deus não depende do nosso crédito. Deus se alegra com a nossa convicção. Dar um crédito, acreditar, é você ficar depositando e achando que tem alguma coisa, algum mérito. Não, vamos ver se Deus vai fazer, vamos ver se Deus existe, vamos ver se Deus é Deus. Como nós cantamos, Deus não é Deus por aquilo que faz, Deus é Deus por aquilo que Ele é. É convicção, né? Então, fica essa mensagem, né, para todo mundo, para ser cristão de verdade. Não se derramar, não se prostrar,
não se ser subserviente de uma cultura antibíblica, de uma cultura do mundo, e ao contrário, ser totalmente fiel aos ensinos de Deus. Você tem que ter ousadia, intrepidez. Ousadia é coragem e convicção em ação. Ousadia não é a petulância, a prepotência daquele que diz saber todas as coisas e poder todas as coisas. Ousadia é aquele que resiste até o fim. Na linguagem militar, eu fui tenente do exército, sei quando você fica ali na defensiva, na trincheira, você fica ali defendendo o seu posto, mesmo até a morte, mas você não desiste de defender até a última bala. É assim que o cristão, de fato, verdadeiramente vive. Ele resiste à influência do mundo. A palavra de Deus diz: resistir o mal e ele fugirá de vós. Então é isso, ousadia, intrepidez, coragem para ser diferente. A igreja de verdade hoje está precisando disso, porque nós estamos falando demais e às vezes agindo de pouco, né? Viramos que nem discurso político, né? Muito vento e pouca chuva, muita fala e pouca obra. Então nós devemos pensar nisso, né? A coragem de ser um crente verdadeiro, a coragem de ser um cristão verdadeiro. Se eu digo que eu sou cristão, então meu modelo é Cristo, e se o meu modelo é Cristo, sua palavra é minha regra de fé e prática, e se a sua palavra é minha regra de fé e prática, eu vivo segundo o que nela consta, não segundo o que a cultura me diz. A palavra de Deus é imutável. A cultura muda toda hora e rapidamente. Não se permita achar e viver a normalização do mundo, mas se adeque às ordenanças de Deus, porque o mandamento maior é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. Contra isso não há lei e não há profeta. E o amor a Deus, ele é evidenciado pela capacidade que nós temos de obedecer a palavra de Deus. Mais uma vez eu digo o que Jesus disse: aquele que obedece aos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e quem me ama será amado do meu Pai, e então eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.